E aí, minha amiga, e aí, meu amigo, como vai? Tudo bem? Com você, o Juninho Lopes, nas nossas videoaulas de geografia com Terra Negra. Vamos lá! E hoje o tema é comércio mundial. A gente começa a abrir um grande tema da geografia, frequente nas questões comércio, sempre está por aí. A gente vai relacionar com globalização mais atualmente, mas para isso a gente tem que montar uma base bastante sólida. Então vamos lá, a gente começa com uma história comercial, lá com o capitalismo comercial do século XVI. Veja bem, no mapinha aqui eu coloquei algumas setas que deixam o continente europeu em direção ao continente africano, em direção à América. Nós estamos no contexto aqui das grandes navegações, século XVI. Então, o capitalismo era comercial por quê? Porque o capital era proveniente de trocas comerciais que aconteciam, sobretudo, entre metrópoles e áreas de exploração, áreas coloniais. É fato que, de um lado, nós temos a saída de um produto de baixo valor, matéria-prima basicamente, depois a gente vai falar de commodity, tá? Mas nesse contexto aqui são produtos muito baratos que saem da América e do continente africano em direção ao continente europeu. E por sua vez, a Europa manda produtos, né, para estas áreas, repito, África e continente americano, produto manufaturado, produto já trabalhado, consequentemente um produto um pouco mais caro, não é isso? Então, lá no século XVI, contexto das grandes navegações do mercantilismo, nós temos o capitalismo comercial, beleza? Europa sendo pioneira nesse tipo de atividade. E não foi diferente no século XVIII. No século XVIII nós temos o início do capitalismo industrial. E qual continente foi o berço lá da Revolução Industrial? O continente europeu. Mais precisamente, qual país? A Inglaterra. A gente tem que lembrar, é sempre bom fazer essa revisãozinha, né? Nós temos como principal fonte energética lá no século XVIII, na Inglaterra, o carvão mineral. Não confundir com carvão vegetal, que é a madeira que sofreu combustão incompleta. O carvão mineral, por sua vez, é uma rocha. Não é isso? Então, nós temos o carvão mineral, que é uma rocha. Nós temos também lá no contexto da Inglaterra uma política de cercamentos que faz com que trabalhadores deixem o meio rural e busquem o meio urbano. E daí nós já estamos juntando dois fatores que são importantíssimos, mão de obra e também uma fonte energética. E por último, você tinha uma burguesia capitalizada disposta a investir. Então, quando você junta esses três fatores, energia, mão de obra, capital, você vai ter tudo aquilo que é necessário para o surgimento da atividade industrial. E daí, o período do capitalismo industrial. Contexto da primeira Revolução Industrial lá no século XVIII, finalzinho do século XVIII na Inglaterra. Compreendido? O capital girava em torno da indústria, diferentemente deste primeiro momento aqui que nós chamamos de capitalismo comercial, que é quando o capital girava em torno da prática comercial. E daí nós chegamos ao capitalismo financeiro já no século XX. Coloquei 3 pontinhos aqui porque o capitalismo financeiro se estende até os dias atuais. Embora, olha que interessante, eu tenha colocado capitalismo financeiro, capitalismo globalizado, alguns governos falam já de um processo reverso à globalização. Alguns países estão com a tendência de fechamento das suas fronteiras econômicas, né? A gente pode pensar isso em relação ao Trump, restringindo, melhor dizendo, o comércio, ou tentando restringir o comércio com a China, né? Quando o Trump foi candidato à presidência, atualmente é o atual presidente, ficou feio, né? E atualmente é o presidente americano, né? Ele, quando candidato à presidência, ele falou sim, olha, a gente vai tarifar os produtos chineses. Neste contexto, se você tem tarifação, a tendência é que tenha uma redução do comércio global, já que teremos uma maior dificuldade de penetração de produtos chineses na economia norte-americana. No entanto, o capitalismo ainda é chamado de globalizado, século XX até hoje, século XXI. Em relação a este processo de provável desglobalização econômica, ainda vamos falar. Não é o momento, mas vamos abordar isso, beleza? Mas 3 fases do capitalismo. Hoje eu coloquei esse círculo roxo, né?
área toda destacada porque o comércio basicamente envolve todos os países. Lembrem-se, não existe país autossuficiente. Os países dependem uns dos outros, alguns em maior escala, outros em menor escala, mas não existe país autossuficiente. Portanto, a prática comercial, a prática financeira em escala global. Temos também hoje muito capital especulativo. É neste contexto aqui que nós teremos o chamado capital especulativo ou smart money. O que é isso? Vamos colocar aqui, ó, o capital especulativo. Nós temos a entrada de capital em alguns países em busca de altas taxas de rendimento. Sobretudo em países emergentes, né? Nós temos a entrada de grandes investidores para buscar taxas de rendimento bancárias muito elevadas. Aí o capital entra, é multiplicado, cresce em função das elevadas taxas de juros e depois deixa o país. É o chamado capital especulativo ou smart money, ou ainda hot money. É um capital muito rápido e é um capital que entra e sai. Portanto, você não pode confundir com capital produtivo. O capital produtivo é aquele que entra, gera algum tipo de investimento, por exemplo, a entrada de uma indústria em um país. Essa entrada de indústria você vai ter geração de emprego no país, portanto é o capital produtivo, que é diferente do capital especulativo. Tudo acontece no contexto do século XX e também no contexto do século XXI. Então tá aí, capital especulativo, o termo especulativo está aqui, o outro tipo de capital é o capital produtivo. Lembrando que o capital produtivo é muito mais interessante, uma vez que mais pessoas se beneficiam do processo, já que teremos geração de emprego. O capital especulativo, repito, ele entra e sai, buscando apenas uma alta taxa de rendimento. Tranquilo? Atravessamos as fases do capitalismo, agora a gente vai para uma questãozinha que é a divisão internacional do trabalho. Normalmente aparece aí nas questões o termo DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Na verdade, nós vamos ver aqui uma especialização produtiva, traçando também um histórico. Começamos lá no século XVI e vamos até o século XVIII, período conhecido como Antiga DIT. Né? O que acontece em termos comerciais, em termos de trocas no contexto da Antiga DIT? De um lado, nós temos a metrópole produzindo manufaturados e do outro lado, nós temos a colônia de exploração. Do século XVI ao século XVIII, fornecimento de matéria-prima e temos também o tráfico negreiro envolvendo o continente africano, a Europa e, claro, a América. Tá? Do século XVI ao século XVIII, nós temos a DIT mais antiga. No entanto, ainda neste contexto da Antiga DIT, a gente vai extrapolar um pouquinho, pegando do século XVIII até o século XX, para repetir, metrópole e colônia de exploração. Só que do século XVIII até o século XX, nós já não temos mais a figura do escravo. Né? Nós vamos ter apenas aqui do lado da colônia de exploração a matéria-prima e deste outro lado os maquinofaturados. Perceba que nós tivemos uma evolução de manufaturados para maquinofaturados. Por quê? Porque no século XVIII, como nós vimos aqui, já tinha acontecido a Revolução Industrial lá no finalzinho, né? No continente europeu. Portanto, o produto fica mais elaborado. Ele deixa de ser apenas um manufaturado e passa para maquinofaturado. Consequentemente, torna-se um produto muito mais caro. Tá? Deste lado, a colônia de exploração continua fornecendo matéria-prima. Tá? E daí chegamos em questões bem atuais do século XX, até 3 pontinhos, até hoje, século XXI, nós temos a nova divisão internacional do trabalho. De um lado, os países desenvolvidos, do outro lado, os países subdesenvolvidos. Porém, agora nós temos um terceiro elemento. Qual que é o terceiro elemento? Os países emergentes. Países emergentes são países subdesenvolvidos, no entanto, são países que já apresentam um PIB muito alto. Portanto, a atividade industrial é grande, só que o país, embora tenha uma riqueza econômica, ainda apresenta indicadores sociais e características sociais, de um modo geral, que remete ao mundo pobre.
Então, o mundo emergente é um mundo dual. Tem características de ricos e também características de pobres. A característica rica, o PIB muito elevado. A característica do pobre, as diferenças sociais muito acentuadas. Como que ocorrem as trocas comerciais na atualidade? De um lado, os desenvolvidos continuam soberanos, só que desta vez fornecendo o que tem de mais caro em termos comerciais no mundo, fornecendo tecnologia. Os subdesenvolvidos continuam basicamente fornecendo matéria-prima. E o emergente surge fornecendo os industrializados. Ao longo do final do século XX e também agora, século XXI, o que nós percebemos foi a transferência das indústrias de países desenvolvidos para países emergentes. Essas indústrias vieram para o mundo emergente em busca de vantagens comparativas, como mão de obra mais barata, como benefícios fiscais. E essas indústrias também vão agora poluir, degradar o meio no mundo emergente e não mais no mundo desenvolvido, que ficou basicamente, entre aspas, responsável pela produção tecnológica. Então, de um lado, quem ganha mais? Os desenvolvidos. Do outro lado, os subdesenvolvidos perdem muito, porque vendem um produto que é muito barato. E os emergentes conseguem, sim, vender produtos com valor agregado. Só que estes produtos são sobretudo de montadoras de indústrias provenientes do mundo rico. É sinal que nem todo o dinheiro gerado no mundo emergente fica no mundo emergente, tá? As trocas comerciais ocorrem desta forma. E aqui, olha, além dos industrializados, é claro que o mundo emergente, o Brasil é um típico exemplo de mundo emergente, também fornece commodities, que a gente vai ver na nossa próxima aula. É isso aí, um abraço.